2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, repita comigo, últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade ou tendo aparência de cristãos, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, ou seja, reprováveis quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, irmãos, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós vimos aqui homens amantes de si mesmos, homens avarentos, homens presunçosos, soberbos, homens blasfemos, desobedientes a pais e mães, é o que mais a gente vê hoje, né? Ingratos, profanos, sem afeto natural, pessoas que não têm afeto para com as pessoas que estão do lado, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo termina esse trecho dizendo assim: destes afasta-te. Quer dizer, afasta-te do caluniador, afasta-te daquele que não tem amor próprio, afasta-te daqueles homens cruéis, afasta-te daqueles homens que não amam aos outros, afasta-te daqueles que não obedecem a pais e mães, afasta-te dos avarentos, dos soberbos, dos blasfêmios, dos ingratos, dos profanos, destes afasta-te. Irmãos queridos, é interessante a gente notar que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Esses dias atrás eu falei aqui na igreja sobre isso, inclusive eu citei esse texto que nós acabamos de ler. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Quem crê que Jesus está voltando, levanta a mão. Quem crê que de uma hora para outra esse céu irá se rasgar e Jesus aparecerá sobre as nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja? Levanta a mão. Eu creio nisso, não tenho dúvida nenhuma disso, e eu sei que isso está para acontecer. Mas, irmãos amados, nós precisamos estar alicerçados em Deus, nós precisamos estar alicerçados em Jesus, nós precisamos estar seguros em Jesus,
com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo e com toda a nossa alegria. Irmãos queridos, e nós podemos ver, através da palavra de Deus, que nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, e o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós estamos ouvindo ali o finalzinho de Apocalipse, quando diz assim: Maran-atá, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E nós precisamos, irmãos queridos, estar prontos. Nós precisamos estar vacinados contra tudo aquilo que não é de Deus. Precisamos estar vacinados contra tudo aquilo que vai de encontro com a vontade de Deus. Nós vivemos em meio a uma sociedade corrupta. Nós vivemos em meio a uma sociedade blasfêmia. Nós vivemos em meio a uma sociedade desobediente. Nós vivemos entre uma sociedade que a imoralidade está imperando e tomando conta dos corações. Irmãos, hoje o errado virou certo e o certo virou errado. Se você der uma olhadinha geral no seu arredor, aonde você vive, aonde você estuda, aonde você mora, você vai ver que o errado se tornou certo. As coisas erradas agora se tornaram regras de vida para determinadas pessoas. E aquilo que era certo virou errado, aquilo que era errado virou certo. Basta você dar uma andada pelas ruas que você vai ver quantas coisas erradas: corrupção, imoralidade, pecado, desobediência, tomando conta dos homens, do coração dos homens, das mulheres e do coração das mulheres. E a Bíblia Sagrada diz que assim o mundo vai de mal a pior. Assim o mundo vai de mal a pior. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite: como você tem vivido a sua vida na presença de Deus? Como você tem vivido a sua experiência na presença de Deus? Eu gostaria de fazer uma perguntazinha para você: se Jesus voltasse nessa noite, qual seria o destino da sua alma? Se as trombetas tocassem hoje à noite, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Existem pessoas que dizem assim: pastor, a gente não sabe disso, isso aí é só Deus que sabe, né? Muitas pessoas dizem assim: ah, pastor, um comedor de feijão que nem eu vou saber se eu vou para o céu ou para o inferno? Isso aí pertence a Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o servo de Deus, que o homem de Deus, ele tem a sua certeza da salvação. O Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito que ele é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos queridos, nós precisamos ter um encontro real e radical com Jesus. Nós não podemos mais viver nas ilusões, fazendo de conta que nós somos cristãos, fazendo de conta que nós somos crentes verdadeiros na presença de Deus. Nós precisamos parar de fingir de sermos cristãos, irmãos, quando na verdade nós não somos. Nós apenas aparentamos uma vida piedosa. Nós apenas aparentamos que nós temos compromisso com Deus, mas na realidade nós não temos compromisso nenhum. Nós não temos compromisso com o culto, nós não temos compromisso com a palavra, nós não temos compromisso com a oração, nós não temos compromisso com a escola bíblica dominical, nós não temos compromisso com o momento a sós com Deus. Nós não temos compromisso, irmãos queridos, de vida de santidade na presença do Senhor. Muitas pessoas às vezes, né? Muitas vezes tem pessoas que
dizem, né, que são verdadeiros cristãos na presença de Deus, mas só dentro da igreja. Mas quando botam o pé para fora da igreja, essas pessoas se transformam radicalmente, se transformam em pessoas cruéis, se transformam em pessoas desobedientes, se transformam em pessoas que não têm compromisso com Deus. Muitas vezes aqui dentro da igreja pula, muitas vezes aqui dentro da igreja vira pirueta, vira cambalhota aqui dentro. Às vezes aqui dentro da igreja dão até uns pulinhos aqui na frente, dentro da igreja. Às vezes levantam as mãos e dão glória a Deus, dão aleluias aqui dentro da igreja. Às vezes falam em línguas estranhas aqui dentro da igreja. Mas se você for conhecer a pessoa lá fora, ela é totalmente diferente disso que você vê aqui dentro da igreja. São pessoas desobedientes, pessoas blasfemas, pessoas que xingam palavrões, pessoas que desobedientes, pessoas que blasfemam, pessoas que não amam o seu próximo, pessoas que não andam na presença de Deus, pessoas caluniadoras, pessoas cruéis, pessoas soberbas, blasfemas, presunçosas, pessoas avarentas, mas tem uma aparência de um verdadeiro cristão, mas não é. A Bíblia Sagrada diz assim: destes afasta-te. Quer dizer, você que vive uma vida digna na presença de Deus, você que vive uma vida santa na presença de Deus, você que está preparado para receber Jesus no arrebatamento da igreja, continue assim, meu querido. Não se deixe contaminar pela vida que os outros levam, mesmo que estejam dentro da igreja. Você sabia que dentro da igreja existem pessoas assim? Quando o apóstolo Paulo pegou a caneta para escrever a carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo pegou a carta para escrever aos Filipenses, quando ele pegou a carta, a caneta para escrever a carta a Timóteo, que estava em Éfeso, né? Quando ele pegou a carta, a caneta para escrever, vocês estão pensando que Paulo estava chamando a atenção de quem estava de fora? Vocês pensam que Paulo estava falando com Timóteo para que Timóteo tivesse cuidado com aqueles que estavam lá para o lado de fora? Não, irmãos. Paulo, ele pegou a caneta para escrever para Timóteo, chamando a atenção de Timóteo, chamando a atenção de Tito e outros seus filhos na fé, para que eles tomassem cuidado com aqueles que estavam dentro da igreja. Sabia disso? Não era para Timóteo tomar cuidado com aquele que estava lá fora, não. Era para Timóteo tomar cuidado com aqueles que estavam dentro da igreja. Falsos profetas, falsos pregadores, pessoas, irmãos amados, que influenciavam aos outros, pessoas que diziam assim: olha, Paulo ensinou assim, 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 Paulo está equivocado, porque o negócio é assim, assim, assim. Olha, você vai obedecer a Paulo? Obedeça não, faça como eu estou aqui dentro da igreja, vivo a minha vida, mas dana-se o apóstolo Paulo com seus ensinos e com as suas idolatrias. E tinha muita gente que ouvia aqueles falsos profetas, tinha muita gente que ouvia aqueles falsos ensinadores. Tanto é que eles conseguiram fazer grupos dentro da igreja de Corinto. Um era de Paulo, um grupo era de Paulo, outro grupo era de Apolo, outro grupo era de Pedro, outro grupo era de Jesus. Irmãos, a igreja de Corinto estava dividida em 4 partes. Por quê? Por causa de pessoas que estavam dentro da igreja, não estavam fora da igreja. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.
A Bíblia Sagrada diz que o caminho largo, ele conduz para a perdição, mas o caminho estreito é aquele que conduz para a vida eterna, e são poucos os que entram por essa porta. Oh Deus poderoso, aleluia. Irmãos, nós temos que santificar a nossa vida. Nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. E se você pegar a sua Bíblia e dar uma olhada nesse texto que nós acabamos de ler, você vai ver que as características dos homens que Paulo descreve aqui são as características dos homens de hoje, inclusive a corrupção. Irmãos, isso aqui parece que Paulo estava até vivendo os dias de hoje. Homens soberbos, homens amantes de si mesmo, quer dizer, egoístas, que só olham para si e não olham para os outros, que se dane os outros. Ele quer para ele estando bem, está tudo bem, os outros não estando bem, que se dane. Homens amantes de si mesmos, homens avarentos, que passam por cima até do próprio pai e da mãe para ganhar dinheiro, pisa no pescoço até do próprio irmão por causa do dinheiro. Homens avarentos, homens presunçosos, cheios de presunção, homens soberbos, que não enxergam nada além do seu próprio nariz, a soberba tomando conta do coração dos homens. Homens blasfemos, ou seja, que blasfemam das coisas de Deus, que falam mal das coisas de Deus, que tiram sarro das coisas de Deus. E hoje é muito isso que a gente vê por aí, pessoas blasfemas, irmãos, pessoas desobedientes a pais e mães. Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Homens desobedientes a pai e mãe. Irmãos, o pai fala uma coisa, o filho fala outra. A mãe fala uma coisa, o filho faz outra. O pai pede para fazer uma coisa, ele não faz. O pai pede para ele fazer um favor, ele não faz. Irmãos queridos, homens desobedientes a pais e mães. Muitas vezes o pai prefere fazer do que pedir para o filho, porque o filho não faz. Irmãos, estamos vivendo essa época. Ou eu estou mentindo? Ou é só eu que enxergo isso, né? Irmãos, homens desobedientes a pais e mães, homens ingratos, coração cheio de ingratidão, profanos, quer dizer, dados às coisas do mundo, dados às coisas que o mundanismo oferece. Homens profanos, homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, homens que não pensam duas vezes para trair o outro, para puxar o tapete do outro, homens obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, amigos de uma vida boa, de uma vida fácil, de uma vida deleitosa, do que amigos de Deus. Muitas vezes preferem aquilo que a vida oferece do que ter uma experiência com Deus. Irmãos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Irmãos amados, olha que coisa interessante, a Bíblia diz: eles porém não vão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Inclusive, irmãos, o apóstolo Paulo está citando aqui a Janes e Jambres. Janes e Jambres. Quem eram essas duas figuras aqui na Bíblia? Janes e Jambres. Irmãos, essas duas figuras, esses dois homens aqui,
Eram dois homens que se levantaram contra Moisés na época. Eles se levantaram contra Moisés. O diabo tomou conta do coração desses homens. O diabo tomou conta do coração desses homens. Irmãos, Janes e Jambres. É uma coisa interessante isso aqui, ó. De acordo com a tradição, Janes e Jambres eram dois mágicos que falsificaram os milagres de Moisés diante de Faraó. E Paulo então explicou que da mesma maneira que Moisés os expôs e os derrotou, Deus subverteria os falsos mestres que estavam contaminando a igreja de Éfeso. Então, da mesma forma que Janes e Jambres eram dois mágicos que estavam falsificando aquilo que Moisés fazia, lançando dúvidas na cabeça do povo, assim também haveriam aqueles falsos profetas dentro da igreja, contaminando aquilo que Paulo dizia. Mas olha, irmãos amados, esses foram derrotados, e esses também serão derrotados, em nome de Jesus, e o nome do Senhor Jesus será glorificado, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Então, querido, nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando para levar a sua igreja. E Ele vai levar uma igreja imaculada, uma igreja santificada, uma igreja sem rugas. Não se deixe contaminar pelo pecado. Não se deixe contaminar por certas pessoas. Não se deixe contaminar por certos homens ou certas mulheres, que muitas vezes chegam no seu ouvido e dizem: não é assim que o pastor pregou, não é assim que o presbítero pregou, não é assim que aquele homem de Deus pregou. Não, não é assim não. Não é assim não. Lançando dúvidas na sua cabeça. Tome cuidado com isso. Lá na igreja existiam pessoas assim também, mas elas foram repreendidas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu: destes afasta-te, para que você seja e continue sendo uma bênção na presença de Deus, em nome de Jesus.